E para entender o processo envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia com o advogado constitucionalista Caio Lara, que é pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder. Bom dia. Bom dia, meus amigos da Itatiaia. É um prazer enorme estar aqui novamente. Bom dia, professor. Professor, para a gente começar, quais são os próximos passos? O senhor acredita mesmo que Carla Zambelli será extraditada? A justiça italiana tem, pela lei do país, 48 horas para avaliar a legalidade da prisão, para confirmar a prisão. É algo semelhante ao que temos aqui no Brasil, da audiência de custódia, só que o nosso prazo aqui é 24 horas. A extradição é um ato de soberania de um Estado-membro. Então, o Estado italiano ele não necessariamente é obrigado a extraditar a Carla Zambelli. Mas o precedente caminha no sentido contrário às pretensões da deputada, porque no ano de 2015, a Itália extraditou o Henrique Pisolato, que foi uma pessoa condenada na ação penal 470, o processo do mensalão. Ele desviou dinheiro do Banco do Brasil, milhões de reais. Ele fugiu para a Itália com um passaporte falso de um irmão que havia falecido e ele foi incluído, assim como a deputada Carla Zambelli, na lista vermelha da Interpol. E o processo de extradição do Pisolato demorou 2 anos. Então, o que tudo indica é que algo semelhante ocorrerá com a deputada. E por que esse prazo grande, professor? 2 anos, né? E no caso da Carla Zambelli, confirmando a extradição, pode ser isso também? Porque é burocracia? A extradição não é um processo jurídico simples. Ela envolve a diplomacia do Estado solicitante, no caso o Brasil, e os canais diplomáticos italianos. Quem vai decidir por último sobre a extradição ou não é a Corte de Cassação Suprema de Roma, assim como foi no caso do Henrique Pisolato. Então são trâmites jurídicos comuns. Ô professor, pelo fato dela ser deputada, né, ela tem algum privilégio? Acredito que não. O que aconteceu em outros casos, semelhantes em outros países, indica o contrário. Agora, a estratégia no âmbito da ciência política da Carla Zambelli parece que foi equivocada, porque do ponto de vista das relações internacionais, os Estados Unidos têm hoje com o governo Trump uma postura mais favorável à extrema-direita, que é o lugar político dela. E ela estava nos Estados Unidos e fugiu para a Itália. Então não parece ter sido uma boa decisão, porque do ponto de vista da ciência política, ela teria muito mais chances de confirmar essa tese de uma perseguição política, o que não se sustenta aqui no Brasil, porque ela foi condenada pelos trâmites legais competentes. Pois ela pode alegar e pode obter sucesso dizendo que foi perseguida aqui no Brasil e que está buscando na Itália asilo político? Eu acredito que não, porque o processo teve provas robustas, não foi apenas depoimentos, tiveram gravações, tiveram documentos que implicaram a deputada num ato grave, que foi o atentado aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ela atentou contra o judiciário brasileiro. Inclusive, o hacker pretendia expedir uma ordem de prisão falsa contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, um ato muito grave. Inclusive, o presidente do partido dela, o Valdemar, disse, deu declarações que teria recebido o hacker junto com ela. Então, na verdade, a situação é difícil para a deputada para sustentar essa narrativa da perseguição política. E a gente pode imaginar que, demorando 2 anos esse processo de extradição, esse período é contado na pena dela, é descontado depois? Ela foi condenada a 10 anos. Ficando 2 anos nesse processo de extradição, presa lá na Itália, depois, se ela foi extraditada para o Brasil, ela tem que cumprir mais 8 anos? Sim, esse é o trâmite regular. Todo o tempo preso será descontado na pena. Agora, a Itália pode optar por não extraditar e deixar ela cumprir a pena lá, ou o país, quando a pessoa comete crime no exterior, fala, não, nós não queremos esse cidadão aqui, deixa ele no país lá onde ele cometeu o crime? No âmbito das relações internacionais, são verificados vários requisitos para a extradição. Primeiro, o crime tem que ser o crime tanto aqui quanto lá. O tipo penal tem que ter equivalência com as condutas de lá. As condições de cumprimento da pena também têm que ser
dignas, né? Inclusive, já houve manifestação do Supremo Tribunal Federal para os canais diplomáticos brasileiros, para o Itamaraty, atestando que a Carla Zambelli, quando virá, cumprirá a pena em condições, né, sem tortura, assim como a Constituição estabelece. Tá certo, conversamos ao vivo aqui no Jornal da Itatiaia com o professor Caio Lara. Ele é advogado constitucionalista e pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder. Professor Caio Lara, obrigado mais uma vez pela presença, pela contribuição. Um grande abraço. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia.